Olá, pessoal! Nós vamos começar a aula sobre teoria de conjuntos. A teoria de conjuntos é o assunto básico da disciplina de matemática discreta e serve como fundamento para todos os outros tópicos da disciplina. Bem, a noção de conjuntos é uma noção bastante simples e intuitiva. Conjunto é apenas uma coleção de objetos e essa coleção é uma coleção sem repetições e não ordenada, ou seja, um objeto aparece no conjunto apenas uma vez e não existe uma ordem pré-definida entre os objetos dessa coleção. Nesses desenhos aqui, nesses círculos, nós temos representados alguns exemplos de conjuntos. Então eu tenho aqui conjuntos de algumas letras, nessa outra figura, um conjunto de letras misturadas com símbolos e nesse outro, um conjunto ou uma coleção de números. Os conjuntos, de forma geral, eles podem conter objetos que são objetos abstratos, como números e letras, ou eles podem ser conjuntos de objetos concretos, objetos que existem fisicamente, como um conjunto de pessoas, um conjunto de móveis de uma sala. Então, colocando mais formalmente, os conjuntos são coleções de objetos sem repetições e não ordenadas, que nós representamos como uma lista. Uma das maneiras de representar o conjunto seria enumerando, listando esses elementos do conjunto separados por vírgula e delimitados por chaves. Então, temos aqui 3 exemplos de conjunto que representam o mesmo conjunto. Por quê? Ele é o conjunto formado pelas letras A, B e C. Se eu escrever as letras em uma ordem diferente, isso não altera o conjunto. E se eu escrever o elemento A 2 vezes, isso também não altera o conjunto. Relacionado com o conceito de coleção de objetos, nós temos a pertinência de elemento a conjunto. Como o conjunto é uma coleção de elementos ou uma coleção de objetos, eu posso dizer que um determinado objeto pertence ao conjunto ou não pertence ao conjunto. Então, nós temos um símbolo especial para representar a pertinência de objeto ao conjunto, que é este símbolo aqui, chamado símbolo de pertence. Então, uma expressão como essa é lida como X pertence a A, ou seja, o objeto X é elemento do conjunto A. Quando o objeto não é elemento do conjunto A, eu escrevo o mesmo símbolo cortado, representando que X não pertence a A, ou seja, o objeto X não é elemento do conjunto A. Considerando novamente o exemplo de conjunto visto acima, eu posso então dizer que a letra A, pertence ao conjunto formado pelas letras A, B e C, e o número 2 não pertence ao conjunto formado pelas letras A, B e C. Existe um conjunto especial que é de particular importância, que é o chamado conjunto vazio. O conjunto vazio, como o próprio nome está dizendo, ele é o conjunto que não tem elementos. E ele pode ser representado por 2 formas distintas, ou o par de chaves, sem nada entre elas, ou esse outro símbolo, que é o círculo cortado, que representa também o conjunto vazio. Então, o conjunto vazio pode ser representado por uma dessas 2 formas e elas são então equivalentes, totalmente equivalentes. Além do conjunto vazio, é interessante conhecer outros conjuntos especiais porque eles aparecem muito na matemática, eles são bastante utilizados e existe a convenção de quais letras são utilizadas para representar esses conjuntos. Então nós temos, por exemplo, o N representando o conjunto dos números naturais, que é o conjunto formado pelos inteiros não negativos, ou seja, o 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Temos o conjunto dos inteiros, que é representado usualmente pela letra Z, e ele então seria o conjunto formado por todos os inteiros, negativos, positivos e 0. Temos a letra Q, que representa o conjunto dos números racionais,
que são aqueles números que podem ser representados da forma A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero. E temos também a letra R, que representa o conjunto dos números reais. Bem, nós podemos também falar sobre a cardinalidade de conjuntos. A cardinalidade ou tamanho de um determinado conjunto A é o número de objetos que aparecem nesse conjunto, o número de elementos que pertencem ao conjunto. Então, aqui neste exemplo, nós podemos ver que o conjunto A, o conjunto representado pela letra maiúscula A, contém como elemento as letras AB, o número 5, a letra D, a letra X maiúsculo e o número 12. Então, esse conjunto A contém 6 elementos. Então, eu indico que a cardinalidade ou o tamanho de A é 6. E a cardinalidade de um determinado conjunto é representada pelas barras verticais em torno do nome do conjunto. Com a cardinalidade, então, eu posso diferenciar o que é o conjunto finito do conjunto infinito. Conjunto é finito quando a cardinalidade do conjunto é um número inteiro, ou seja, eu consigo contar e dizer exatamente quantos elementos o conjunto possui, que seria o caso desse exemplo que acabou de ser mostrado, que é um conjunto com 6 elementos, um conjunto com cardinalidade 6. Quando a cardinalidade do conjunto não pode ser representada por um número inteiro, eu digo que o conjunto é infinito ou possui cardinalidade infinita. Por exemplo, eu tenho aqui um conjunto B, que é o conjunto dos elementos x, tal que o x é par. Então, o B é o conjunto de todos os números pares, ele é um conjunto infinito. No caso especial do conjunto vazio, o conjunto vazio não tem elementos, ou seja, ele tem 0 elementos, ele tem tamanho 0, portanto, cardinalidade 0. Os conjuntos podem ser descritos de formas diferentes. A maneira mais simples de se descrever um conjunto é listando os elementos do conjunto. E isso é muito usado quando o conjunto é finito e possui poucos elementos ou quando a regra de formação dos elementos do conjunto é facilmente identificável. Neste exemplo, eu tenho um conjunto A formado pelas letras A, E, I, O, U. É uma coleção de 5 objetos, que no caso são as letras, as vogais. Então, eu descrevo o conjunto listando os elementos. A outra maneira de descrever conjunto é enunciando propriedades que os elementos devem possuir para fazer parte do conjunto, para serem elementos do conjunto. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um conjunto B descrito pelas propriedades dos seus objetos, portanto, eu tenho um elemento, uma letra X que representa genericamente todos os elementos do conjunto, seguido dessa barra vertical, que significa tal que. Então, após a barra, eu vou determinar ou explicitar quais são as propriedades que o elemento deve possuir para pertencer ao conjunto, e escrevo então, x é um inteiro par, um número inteiro par, vírgula, x maior do que zero. A vírgula, nesse caso, então, faz o papel do conectivo e. Eu estou separando por vírgula propriedades que devem ser válidas ao mesmo tempo. Então, o B será o conjunto dos inteiros pares maiores do que zero, ou positivos. E eu posso descrever o mesmo conjunto de formas distintas. Aqui, por exemplo, eu tenho que o conjunto A das vogais descritas anteriormente, listando todas as vogais, eu estou agora descrevendo por meio das propriedades dos elementos. Então, eu digo que o conjunto A é o conjunto dos objetos x, tal que x é uma letra do alfabeto e x é vogal. O outro conjunto, que era o conjunto B, o conjunto dos inteiros pares maiores do que zero, eu também posso, apesar de ser um conjunto infinito, eu posso descrever esse conjunto listando os elementos. Essa listagem, obviamente, não vai ser completa, mas eu listo uma parte dos elementos do conjunto de tal forma que fique claro
quais são os elementos que pertencem ao conjunto. Então aqui eu posso descrever o conjunto B listando os elementos 2, 4, 6, 8 e fica implícito por essa listagem que o próximo elemento seria o 10, depois o 12 e assim por diante, ou seja, os números pares. O conjunto universo é aquele conjunto sobre o qual os outros estão definidos. Então, todo conjunto com que eu estou trabalhando, ele é definido em relação a um outro, que é o chamado conjunto universo. E o conjunto universo deve ser conhecido para que a definição de um conjunto fique totalmente clara. Por exemplo, aqui eu estou definindo um conjunto A formado pelos elementos x, tal que o x é maior ou igual a 10 e menor ou igual a 20. Se eu não conheço qual é o conjunto universo, ou seja, de que conjunto vêm esses elementos x que podem fazer parte do conjunto A, não é possível definir precisamente quem é o conjunto A. Então, se eu suponho que eu tenho como conjunto universo o conjunto dos números naturais, eu vou ter que o conjunto A é o conjunto dos números naturais entre 10 e 20, maiores ou iguais a 10 e menores ou iguais a 20. Agora, se em vez de definir o conjunto universo como sendo o conjunto dos números naturais, eu defino o conjunto universo como sendo o número dos reais, o conjunto dos números reais, o conjunto A vai ter uma formação diferente. Ele vai ser o intervalo dos reais entre 10 e 20, portanto, tem elementos diferentes do que aqueles que ele teria se o universo fosse apenas o conjunto dos números naturais. Juntamente com os conjuntos, eu tenho a noção de subconjunto. Eu digo que um conjunto A é subconjunto de um conjunto B quando todo elemento do A também é elemento do B. E existe também um símbolo específico para representar que um conjunto é subconjunto de outro, ou que um conjunto está contido no outro. O símbolo de subconjunto é este símbolo que lembra uma letra C com a barra embaixo. Isso aqui, essa expressão representa então que A está contido em B. Essa mesma expressão A contido em B, ela pode ser escrita de uma forma equivalente em que eu inverto a direção do símbolo e leio B contém A. Então, essas duas expressões, A está contido em B ou B contém A, são equivalentes. Aqui no exemplo, eu tenho um conjunto A com os elementos 5, 7 e 9 e tenho um conjunto B com os elementos 1, 2, 3, 5, letra A, letra X, 9, 7 e 4. Nós podemos verificar que todos os elementos do A, ou seja, o número 5, o número 7 e o número 9, também são elementos do B. Portanto, eu posso afirmar que A está contido em B, ou A é subconjunto do B. Quando eu quero representar que um conjunto não é subconjunto do outro, nós temos também um símbolo especial para isso. E o conjunto A não é subconjunto do B se ele tiver pelo menos um elemento que não é elemento do B. Eu represento essa situação com um símbolo que lembra a letra C cortada. Isso aqui, uma expressão como essa, então, significa que A não é subconjunto de B. No exemplo aqui embaixo, eu tenho que o conjunto A é formado pelos elementos 5, 7, 9 e 6 e o elemento 6, que pertence ao A, não pertence ao conjunto B. Portanto, isso me permite afirmar que A não é subconjunto de B. Uma situação específica é quando eu digo que A é subconjunto próprio de B. E eu posso afirmar que A é subconjunto próprio de B se o B tiver pelo menos um elemento que não pertence a A. Então, eu tenho um caso particular da situação anterior, ou seja, A é subconjunto de B e, além disso, eu sei também que o A é diferente do B, ou seja, B tem pelo menos um elemento que não está em A.
Para esse caso específico, né, que seria o A é subconjunto do B, mas A é diferente de B, eu posso representar essa situação com um símbolo diferente em que não tem a barra abaixo desse símbolo que lembra a letra C. Então essa expressão representa A é subconjunto próprio do B. Aqui no exemplo eu tenho conjunto A formado pelos números 2, 5 e 7, conjunto B formado pelos números 2, 6, 7 e 5. Portanto, o elemento 6 está em B e não está em A. Nesse caso eu tenho A é subconjunto de B e é diferente de B. Então eu posso escrever que A é subconjunto próprio de B. Obviamente, quando um elemento, ou melhor, um conjunto é subconjunto próprio de outro, é também correto afirmar que ele é subconjunto do outro, ou seja, a expressão com o símbolo que tem a barra embaixo é mais genérica e engloba o caso em que a expressão não tem, o símbolo não tem a barra embaixo da letra C. Algumas propriedades importantes relacionadas a conjuntos e subconjuntos são expressas na forma de teorema, que é esse teorema que está colocado aqui. Esse teorema ele é um resultado expresso na forma de teorema, porque são resultados bastante importantes para a teoria de conjuntos. No primeiro item, está sendo afirmado que para todo conjunto A, eu tenho que o conjunto vazio é subconjunto do A e o A é subconjunto do universo. Ou seja, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto e qualquer conjunto tem que ser subconjunto de um conjunto universo. O segundo item afirma que, para todo conjunto A, ele é subconjunto dele mesmo. Isso também vale para todos os conjuntos. No terceiro item, eu estou afirmando que se A é subconjunto de B e B é subconjunto de C, então A é subconjunto de C. E no quarto item está sendo afirmado que o conjunto A é igual ao conjunto B, se e somente se A é subconjunto de B e B é subconjunto de A. Uma situação específica que é interessante, importante de ser ressaltada, é que é possível que um conjunto apareça como elemento de outro conjunto. Nesse caso, então, eu tenho que tomar cuidado com a representação de pertinência de objeto a conjunto. Porque quando um conjunto é elemento de um outro conjunto, eu digo que esse conjunto pertence ao conjunto mais geral. Olhando para esse exemplo aqui do conjunto A, formado pelos elementos o número 1, o número 2, um conjunto com os números 3 e 4 e o número 5. Numa situação como essa, então, eu afirmo que o conjunto 3, 4, conjunto formado pelos números 3, 4, pertence a A, ou seja, ele é um elemento do conjunto A. Posso afirmar também, obviamente, que o número 2 pertence a A. O número 2 é um elemento do A. Eu não posso afirmar que o número 3 é um elemento de A. Apesar do número 3 aparecer aqui, ele não é um objeto, ele não é um elemento do conjunto A. Ele é sim um elemento de um outro conjunto e esse outro conjunto é que é o elemento do conjunto A. Nesse exemplo aqui de baixo eu tenho um conjunto B que é formado pela letra A, um conjunto unitário cujo elemento é a letra B, a letra C e a letra D. Nesse caso, então, é correto afirmar que o conjunto formado pelo elemento B pertence ao conjunto B, o elemento A pertence ao conjunto B e o elemento B só individualmente não pertence ao conjunto B maiúsculo, porque ele não é um elemento do B. Outra situação importante de ser destacada é quando o conjunto vazio aparece como elemento de outro conjunto. Nesse caso, então, olhando aqui para o exemplo do conjunto C, eu tenho os elementos o número 2, o número 4, o conjunto vazio, agora como um elemento do conjunto C, um conjunto formado por 3 elementos, o número 6, 8 e 10, que é elemento do C,
e um conjunto formado pelos números 12 e 14, que é também um elemento do C. Nesse caso, então, eu posso afirmar que o conjunto vazio pertence a C. De forma equivalente, eu poderia escrever que o conjunto vazio pertence a C, representando o conjunto vazio com as chaves. Então, independente da forma como o conjunto vazio foi escrito no momento que eu descrevi os elementos do conjunto C, eu posso afirmar que o conjunto vazio pertence a C, tanto usando uma forma de representação, na forma de chaves, quanto usando a outra forma de representação com o símbolo círculo cortado. E como foi visto no teorema agora há pouco, que todo o conjunto vazio é subconjunto de todo conjunto, também é correto afirmar que o conjunto vazio é subconjunto do C. O diagrama de Venn é um diagrama bastante útil para se representar conjuntos e para compreender as operações entre conjuntos. É uma forma gráfica de se representar os conjuntos que serve como um auxílio para o entendimento de como os conjuntos se relacionam ou de operações entre esses conjuntos. No diagrama de Venn, então, eu tenho o conjunto universo geralmente representado por um retângulo e dentro desse retângulo os conjuntos representados por áreas delimitadas por curvas, geralmente círculos e elipses. Então, nessa primeira parte aqui, nesse primeiro diagrama, eu tenho um círculo que representa o conjunto B e dentro dele um outro círculo que representa o conjunto A. Por essa forma de representação, eu estou representando que o conjunto A é subconjunto do conjunto B, ou seja, A está contido em B. Na figura desse outro lado direito, o conjunto universo é representado pelo retângulo e eu tenho um círculo representando o conjunto B, um círculo representando o conjunto A e esses dois círculos totalmente separados um do outro. Com isso, então, eu estou representando que A e B são disjuntos. E com relação às operações entre conjuntos, dados dois conjuntos, eu posso aplicar operações sobre esses conjuntos e o resultado será um outro conjunto. Entre as operações mais conhecidas, nós podemos destacar as operações de união e de interseção de conjuntos. Eu digo que a união de dois conjuntos A e B é o conjunto de todos os elementos que pertencem a A ou a B. Então, eu represento a união entre conjuntos por este símbolo que lembra uma letra U. E então eu defino que a união de A e B é o conjunto de todos os elementos X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. A outra operação, conhecida também, é a operação de interseção entre dois conjuntos A e B, que é o conjunto dos elementos que pertencem a A e a B, portanto, aqueles elementos que aparecem nos dois conjuntos. E eu tenho um símbolo especial para representar a interseção entre dois conjuntos, portanto, aqui eu estou definindo que a interseção entre A e B é o conjunto dos elementos X, tal que X pertence a A e X pertence a B. No caso específico em que a interseção entre A e B é vazia, eu digo que A e B são conjuntos disjuntos, ou seja, A e B não têm elementos em comum. O diagrama de Venn pode nos auxiliar, então, a visualizar e compreender o resultado da operação entre conjuntos. Aqui no caso da união, eu tenho um círculo que representa o conjunto A, um outro círculo que representa o conjunto B. A união, operação de união entre A e B é o conjunto formado por todos os elementos que estão em A ou estão em B. Então, eu vou marcar ou achurar nesse diagrama aqui qual é a parte dos conjuntos A e B que faz parte da união. Portanto, todo o conjunto A, todo o conjunto B, inclusive a parte em que os dois se sobrepõem.
No caso da operação de interseção, eu vou novamente representar os conjuntos A com um círculo, o conjunto B com outro círculo, e a parte achurada agora é a parte em que os dois círculos se sobrepõem. Isso aqui então representando os elementos que pertencem tanto a A quanto a B. Além das operações de união e interseção, nós temos também a operação chamada complementar absoluto. O complementar absoluto de um conjunto A é o conjunto dos elementos que pertencem ao universo, mas não pertencem a A. Eu defino isso então usando um apóstrofo, né? A apóstrofo representa o complementar de A, que vai ser definido como o conjunto dos objetos X, tal que X pertence ao conjunto universo e X não pertence a A. Novamente, usando o diagrama de Venn para representar a operação de complemento absoluto, nós vamos utilizar aqui o retângulo para representar o conjunto universo, este círculo representando o conjunto A. O complementar do conjunto A, então, é formado por aqueles elementos que estão no universo e não estão no A. Portanto, toda essa área externa ao conjunto A representa o conjunto complementar de A. Existe também a operação de complementar relativo de um conjunto com relação a outro. Então eu digo que o complementar relativo de B com relação a A, que eu posso também chamar de diferença entre A e B, é o conjunto dos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Então eu defino dessa forma, posso utilizar para representar a operação de diferença ou complementar relativo a barra invertida ou o sinal de menos, conhecido. A diferença entre A e B ou complementar relativo, complementar de B com relação a A, é o conjunto dos elementos X, tal que o X pertence a A e X não pertence a B. Representando essa operação de complementar relativo no diagrama de Venn, eu tenho então o universo representado pelo retângulo, o conjunto A por um círculo e o conjunto B pelo outro círculo. A diferença entre A e B vai ser formada pelos elementos que estão no conjunto A e não estão no conjunto B. Portanto, eu assinalo ou eu vou achurar aqui no gráfico apenas essa parte do círculo que não está sobreposta com o círculo que representa o conjunto B. Ainda outra operação entre conjuntos seria a diferença simétrica. A diferença simétrica dos conjuntos A e B consiste de todos os elementos que pertencem a A ou a B, mas não a ambos. Então ela é diferente da união de conjuntos. No caso da união de conjuntos, eu tenho os elementos que pertencem a A ou a B, incluindo aqueles que pertencem aos dois conjuntos. Na diferença simétrica, eu tenho o conjunto dos elementos que pertencem a A ou a B, mas não a ambos. A diferença simétrica, então, é representada por este símbolo especial, que é um círculo com o símbolo da soma, e eu defino a diferença simétrica como sendo a união de A e B menos a interseção de A e B. Aqui no gráfico eu consigo, então, visualizar no diagrama de Venn qual seria o conjunto resultante da diferença simétrica entre A e B. Eu tenho o círculo que representa o conjunto A, o círculo que representa o conjunto B, todos os elementos que estão em A ou que estão em B e não estão em ambos fazem parte da diferença simétrica. Portanto, essa região central em que o conjunto A se sobrepõe ao conjunto B não faz parte do conjunto que resulta da diferença simétrica. Agora nós temos também a chamada álgebra de conjuntos. Como eu posso realizar operações sobre conjuntos, essas operações sobre os conjuntos respeitam determinadas propriedades, que eu chamo de esse conjunto de leis ou de propriedades relacionadas às operações entre conjuntos, eu chamo de álgebra de conjuntos.
A álgebra de conjuntos ou as leis da álgebra de conjunto podem ser úteis quando eu preciso, por exemplo, demonstrar algum resultado numa prova de teorema. Eu posso utilizar leis da álgebra de conjunto para fazer a transformação de uma expressão para outra como parte de um processo de transformações que compõem a prova ou demonstração de um teorema. Então, na álgebra de conjuntos eu tenho, por exemplo, as leis da idempotência, que afirmam que a união de um conjunto com ele mesmo é o próprio conjunto e a interseção de um conjunto com ele mesmo é o próprio conjunto. As leis da associatividade, que dizem que calcular a união de A e B e depois a união com C equivale a calcular a união de A com o resultado da união de B e C, e de forma equivalente para a interseção. As leis da comutatividade afirmam que a união de A e B é igual à união de B e A, ou seja, a ordem em que eu escrevo os conjuntos no momento de calcular a operação é indiferente, não altera o resultado. E para a interseção de A e B é igual à interseção de B e A. Tenho também as leis da distributividade. Eu tenho a distributividade da união com relação à interseção, ou seja, a união entre A e o resultado da interseção de B e C é igual à interseção da união de A e B e união de A e C. Equivalentemente, a interseção de A com a união de B e C é igual à união da interseção de A e B e interseção de A e C. Tenho também o conjunto de leis chamadas leis da identidade, envolvendo o conjunto vazio e o conjunto universo. A primeira lei da identidade diz que a união de A com o conjunto vazio é o próprio conjunto A. A segunda diz que a interseção de A com o universo é o próprio conjunto A. A terceira lei diz que a união de A com o conjunto universo é o próprio conjunto universo e que a interseção de A com o conjunto vazio é o próprio conjunto vazio. E tenho também a lei da involução, que diz que o complementar do complementar de um conjunto é o próprio conjunto A. A lei dos complementares afirma que a união entre A e o seu complementar é o conjunto universo, a interseção entre A e o seu complementar é o conjunto vazio, o complementar do conjunto universo é o conjunto vazio, o complementar do conjunto vazio é o conjunto universo. E por último, as leis de De Morgan, que afirmam que o complementar da união de dois conjuntos é igual à interseção dos complementares desses conjuntos. E equivalentemente, o complementar da interseção de dois conjuntos é a união dos complementares dos dois conjuntos. Com isso, então, eu posso também verificar o conceito de dualidade. Essas identidades da álgebra de conjuntos, elas estão organizadas em pares, elas foram mostradas até agora em pares. Esses pares de identidades são chamadas equações duais. O que vem a ser, então, uma equação dual? Vamos supor que eu tenho uma determinada equação da álgebra dos conjuntos, que eu chamo de E, e quero encontrar a E', que é a dual dessa equação de E. Eu vou encontrar a equação dual da E, substituindo na equação E a ocorrência desses símbolos, ou seja, a ocorrência da união, operação de interseção, conjunto universo e conjunto vazio, eu vou substituir respectivamente por interseção, união, vazio e universo. Ou seja, toda vez que aparecer um operador de união na equação, eu troco pela interseção. Toda vez que aparecer um operador de interseção, eu troco pela união. Toda vez que aparecer o conjunto universo, eu troco por conjunto vazio. E
e toda vez que aparecer conjunto vazio, eu troco pelo conjunto universo. Fazendo essas substituições, eu obtenho a equação dual da equação original. Por exemplo, essa primeira equação aqui me diz que a interseção do conjunto universo com A e a união disso com a interseção de B e A é igual a A. Substituindo o conjunto universo pelo conjunto vazio, a operação de interseção pela operação de união, a operação de união pela interseção, a interseção pela união, eu obtenho a equação dual da anterior. No exemplo seguinte, eu tenho uma expressão mais longa e eu realizo o mesmo processo. Eu substituo o operador de união por interseção, interseção por união, interseção por união, união por interseção, interseção por união, interseção por união, interseção por união e conjunto vazio por conjunto universo. Por esse processo, então, eu posso obter a equação dual de qualquer equação conhecida. E as equações duais são equivalentes. Quando uma equação é válida, é verdadeira, a outra equação é válida também. A sua dual é válida também. Bem, vamos voltar agora a falar na cardinalidade de conjuntos finitos e alguma maneira com que essa cardinalidade se relaciona às operações de união e interseção. Então vamos começar aqui com esse lema que está afirmando o seguinte: se os conjuntos A e B são conjuntos finitos disjuntos, portanto, conjuntos disjuntos são aqueles que não têm elementos em comum, a interseção é vazia, então eu posso afirmar que a união entre A e B é um conjunto finito também, e essa igualdade é válida, ou seja, a cardinalidade da união entre A e B é igual à cardinalidade de A somada à cardinalidade de B, que é um resultado bastante simples de ser compreendido e bastante simples de ser verificado, ou seja, os conjuntos A e B não têm elementos em comum. Se eu construir a união desses dois conjuntos, o número de elementos que eu vou ter na união é igual à soma dos elementos nos dois conjuntos originais. Aqui no exemplo, então, eu tenho um conjunto A formado pelos objetos x, y, z, portanto, tamanho 3, cardinalidade 3. Um conjunto B formado pelos objetos A, B, C, D, portanto, cardinalidade 4. Calculando a união entre A e B, eu vou ter o conjunto formado por todos os elementos que estão tanto no A quanto no B. E A e B são disjuntos. Os conjuntos A e B não têm elementos comuns. Então, eu verifico, nesse caso, facilmente que a cardinalidade da união dos dois conjuntos é igual à cardinalidade do A mais cardinalidade de B, ou seja, 3 mais 4 igual a 7. Então, 7 é o número de elementos na união de A e B. Esse lema, então, é um caso específico do teorema que está sendo apresentado agora, que relaciona a cardinalidade da união com a cardinalidade dos conjuntos e da sua interseção. Então, agora eu tenho a seguinte afirmação: se A e B são conjuntos finitos, neste caso, então, não está mais sendo colocada a restrição de que eles são disjuntos, portanto, eles podem não ser disjuntos, eles podem ter elementos comuns. Então, se A e B são conjuntos finitos, então a união de A e B e a interseção de A e B são também finitos. E, além disso, eu tenho que a cardinalidade da união de A e B é igual à cardinalidade de A mais a cardinalidade de B menos a cardinalidade da interseção de A e B. Aqui no exemplo, nós vemos que o conjunto A foi definido com os elementos AX, Y, Z, 1, 2. O conjunto B foi definido com os elementos A, B, Y, C, D, 2, 3. Aqui, em vermelho, nós temos os elementos comuns aos dois conjuntos, A
y e 2 são os elementos que aparecem tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Calculando a união entre os dois conjuntos, nós vamos ter todos os elementos que pertencem tanto a um conjunto quanto ao outro. Calculando a interseção dos dois conjuntos, nós vamos ter os elementos que pertencem aos dois conjuntos. E com isso nós podemos então verificar que a cardinalidade da união é igual à cardinalidade do conjunto A, somada com a cardinalidade do conjunto C, menos a cardinalidade da interseção de A e B. Ou seja, 6 mais 7 menos 3, que é igual a 10. A classe de conjuntos é um tipo de conjunto especial, que é um conjunto formado por outros conjuntos. Eu chamo também classe de conjuntos de coleção de conjuntos. Então, ele é a classe de conjuntos ou a coleção de conjuntos é um conjunto de conjuntos. E essa coleção ou essa classe, ela é sempre definida sobre um conjunto base, um conjunto de referência. Então, vamos ver o que é uma classe de conjuntos, tomando como exemplo um conjunto de referência S, formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou definir uma classe A como sendo a classe de subconjuntos de S que contém exatamente 3 elementos de S. Então, eu vou construir uma classe de conjuntos A formada, que vai ser uma coleção de conjuntos, portanto, vai ser um conjunto de conjuntos, sendo que esses conjuntos são subconjuntos do S, com uma determinada característica que foi pré-definida. Eles têm exatamente 3 elementos. Então, quais são os subconjuntos de S que têm exatamente 3 elementos? Eu tenho o conjunto 1, 2, 3, o conjunto 1, 2, 4, o conjunto 1, 3, 4 e o conjunto 2, 3, 4. Então, esse conjunto A, que é um conjunto de conjuntos, é uma coleção de subconjuntos de S. Agora vamos definir uma outra classe de conjuntos de S, que eu vou chamar de B, e essa classe de conjuntos de S, que eu chamo de B, ela vai ser formada por subconjuntos de S que contém 3 elementos, sendo que um deles é o número 2. Entre os subconjuntos de S, eu consigo construir aqueles que têm 3 elementos, sendo que um deles é o número 2, com o conjunto formado pelos números 1, 2 e 3, o conjunto 1, 2 e 4 e o conjunto 2, 3 e 4. Como eu construí a coleção ou a classe B com uma restrição adicional da classe A tinha apenas a restrição de que os subconjuntos tinham 3 elementos. A classe B tem a restrição de que os conjuntos têm 3 elementos e, além disso, um deles tem que ser o número 2. Então, eu tenho que eu posso afirmar que B é subclasse da classe de conjuntos A, ou seja, todo conjunto que faz parte da classe B também é um elemento da classe A. Uma classe de conjuntos especial, de particular importância, é o chamado conjunto de potência, conjunto potência. O conjunto potência de um conjunto A, que também é chamado conjunto das partes de A, é o conjunto de todos os subconjuntos de A. Esse conjunto potência, o conjunto das partes de A, ele tem uma notação especial, ele é representado por uma notação que é o número 2 elevado a A. Se eu quero representar conjunto potência de A, então a notação vai ser 2 elevado a A. Neste exemplo, eu tenho o conjunto A sendo o conjunto dos elementos 1, 2 e 3, os números 1, 2 e 3. O conjunto potência de A, então, representado pelo símbolo 2 elevado a A, vai ser o conjunto de todos os subconjuntos que são subconjuntos de A. Nós vimos agora há pouco um teorema que afirma que o conjunto vazio é subconjunto de todo conjunto. Portanto, com certeza, o conjunto vazio
sempre vai fazer parte do conjunto potência de qualquer conjunto. Então, quando eu vou construir o conjunto potência do conjunto A, eu incluo aqui o conjunto vazio e vou em seguida construir todos os subconjuntos do A. Vou começar com aqueles subconjuntos que têm só um elemento. Então, eu tenho aqui o conjunto unitário com o número 1, o conjunto unitário com o número 2, o conjunto unitário com o número 3. Em seguida, vou construir os subconjuntos de A que têm 2 elementos. Então, o conjunto formado pelos números 1 e 2 é um subconjunto do A. O conjunto formado pelos números 1 e 3 é um subconjunto do A. Conjunto formado pelos números 2 e 3 é um subconjunto do A. E por último, o próprio conjunto A, que é um subconjunto dele mesmo. Nós vimos também um outro item do mesmo teorema que afirma que um conjunto é subconjunto dele mesmo. Com relação à cardinalidade, nós podemos encontrar a cardinalidade de um conjunto potência, ou seja, quantos elementos eu vou ter no conjunto potência de um determinado conjunto, em função da cardinalidade do próprio conjunto, ou seja, a cardinalidade do conjunto potência de A é 2 elevado à cardinalidade do A. No nosso exemplo, nós temos que a cardinalidade do A é 3. Portanto, a cardinalidade do conjunto potência de A é 2 elevado a 3, que seria 8, que é exatamente o número de conjuntos que nós encontramos aqui no conjunto potência de A. Além da coleção conjunto potência, outro tipo de coleção que pode ser definida sobre um determinado conjunto são as partições. Então, se eu tiver um conjunto não vazio, eu posso construir uma partição desse conjunto. Uma partição de um conjunto A é uma subdivisão do A em conjuntos não vazios e disjuntos. Ou seja, eu vou criar uma coleção que eu vou chamar de AI, vou representar dessa forma a letra A com o índice I entre chaves, ou seja, eu tenho uma série de subconjuntos do A, com a restrição de que eles são não vazios e que satisfazem as seguintes restrições. Todo elemento X no conjunto A pertence a algum dos AI, algum dos subconjuntos do A, e os conjuntos nessa coleção AI são disjuntos 2 a 2, ou seja, qualquer par de conjuntos que eu pegar da coleção AI diferente de AJ, a interseção entre os dois, a interseção entre AI e AJ tem que ser o conjunto vazio. Aqui então nós temos vários exemplos de coleções que são partições de um conjunto A e outros exemplos que não são partições de conjunto A. O conjunto A desse exemplo então é formado pelos números de 1 a 9. As partições de A, então eu posso ter várias partições do A. Eu posso subdividir o conjunto A de várias formas diferentes e chamar essa subdivisão de partição. Para que seja partição, o que é necessário? Eu não posso ter subconjuntos vazios. Eu tenho que obrigatoriamente colocar todos os elementos do A em algum desses subconjuntos que fazem parte da partição. E eu não posso ter elementos de A aparecendo em mais de um conjunto. Todos os conjuntos da partição têm que ter interseção vazia. Então, nesse caso aqui, a partição que eu chamei de B, ela é uma partição de A. Por quê? Os 3 conjuntos que fazem parte da partição, nenhum deles é vazio. Todos os elementos de A, todos os números de 1 a 9 aparecem em algum desses 3 subconjuntos. E nenhum deles tem sobreposições, tem elementos em comum. No segundo elemento aqui que eu chamei de C, no segundo exemplo que eu chamei de C, eu tenho uma coleção de 3 conjuntos que são, todos eles são subconjuntos do A. O conjunto 1, 2, 3 é subconjunto do A, 5, 3, 8, 9 é subconjunto do A, 4, 6 e 7 é subconjunto do A.
Mas essa coleção de subconjuntos do A não é uma partição de A, por quê? Os conjuntos, o primeiro e o segundo conjunto da partição, têm o elemento 3 em comum. Isso aqui significa que a interseção entre esses dois conjuntos não é vazia e, portanto, essa coleção de subconjuntos do A não é uma partição de A. Aqui na letra D eu tenho um outro exemplo de coleção de subconjuntos de A, que também não é uma partição de A. Se nós verificarmos aqui esses 3 subconjuntos do A, nós vamos ver que o elemento 4, o número 4 não aparece como elemento de nenhum dos 3 conjuntos. Portanto, eu não posso afirmar que essa coleção de subconjuntos do A é uma partição do A. Aqui no exemplo E, eu tenho um exemplo válido de partição. Essa coleção de subconjuntos de A é sim uma partição do conjunto A. Então eu tenho um conjunto formado pelos números 1, 5, um outro formado por 8, 3, 2, o 9 como um conjunto unitário, 4 como um conjunto unitário e o 6, 7 formando um outro conjunto. Então, por esse exemplo, nós podemos ver que a partição de um determinado conjunto pode conter qualquer número de subconjuntos. E por último, um outro exemplo aqui em que o único conjunto que aparece na partição é o próprio conjunto A. Isso também é uma partição válida do A, ou seja, o único subconjunto do A que faz parte da partição é o próprio A. E aqui então eu gostaria de destacar que um determinado conjunto tem apenas um conjunto potência, mas ele pode ter diversas partições. Porque o que é o conjunto potência de A ou o conjunto das partes de A? O conjunto potência de A é o conjunto de todos os subconjuntos de A. Então ela é uma coleção que inclui todos os subconjuntos de A e dado um determinado conjunto, ele vai ter apenas um conjunto potência. Neste exemplo aqui eu tenho o conjunto A novamente, formado pelos elementos 1, 2 e 3, e o conjunto potência de A, que é representado por 2 elevado a A, com todos os subconjuntos do conjunto A. No caso das partições, dado um determinado conjunto, eu posso construir diversas partições diferentes de A, porque a partição de um conjunto é a subdivisão desse conjunto em subconjuntos. Eu posso subdividir em 2 conjuntos, em 3 conjuntos, dependendo do número de elementos que o conjunto original possui. Então, para o mesmo conjunto A, eu teria, nesse caso, o conjunto A tem 3 elementos. Então, eu posso ter uma partição, que eu chamei de P1, formada por 3 subconjuntos, que são os 3 subconjuntos unitários. Eu posso ter uma partição P2, que contém 2 subconjuntos, um deles só tem o elemento 1 e o outro tem os elementos 2, 3. Posso ter uma outra partição que tem 2 subconjuntos também, um deles formado pelos elementos 1 e 3, o outro pelo elemento 2. Uma outra partição também com 2 subconjuntos, um deles formado pelos elementos 1 e 2 e o outro conjunto unitário com o 3. E uma partição que contém apenas um subconjunto, que é o próprio conjunto A. Aqui nesse outro exemplo, um caso que merece também uma observação especial, em que o conjunto vazio aparece como elemento de um determinado conjunto. Quando o conjunto vazio aparece como elemento de um determinado conjunto, ele é tratado como um elemento comum, um elemento como outro qualquer, para o cálculo do conjunto potência e das partições. Então, o conjunto potência do conjunto A, quando o meu conjunto A é formado pelos elementos o número 1, conjunto vazio e o número 2, o conjunto potência desse conjunto A vai ser formado por todos os subconjuntos, ou seja, o conjunto vazio, por ele ser subconjunto de qualquer conjunto. Aqui eu tenho o conjunto unitário que tem apenas o elemento 1, o conjunto unitário que tem o conjunto vazio, o conjunto unitário que tem o elemento 2, o conjunto de 2 elementos formado pelo 1 e pelo vazio,
o conjunto formado pelo 1 e pelo 2, o conjunto formado pelo vazio e pelo 2, e por último o próprio conjunto A, já que todo conjunto é subconjunto dele mesmo. E no caso das partições do conjunto A, em que um dos elementos desse conjunto é o conjunto vazio. Da mesma maneira, eu subdivido o conjunto A, considerando o conjunto vazio um elemento como outro qualquer. Então, eu teria uma partição em que os subconjuntos são unitários, uma partição em que eu tenho dois subconjuntos na partição, um formado pelo elemento 1 e o outro formado pelo conjunto vazio e o elemento 2, uma outra partição também com dois subconjuntos, um deles formado pelos elementos 1 e 2 e o outro conjunto unitário com o conjunto vazio, uma quarta partição com um subconjunto que tem o elemento 1 e o conjunto vazio e o outro que é unitário com o elemento 2, e por último uma partição que tem apenas um subconjunto, que é o próprio conjunto A. Bem, com isso então nós encerramos a aula de teoria dos conjuntos e até a próxima aula.